Boa noite, boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham. Nesse já é o terceiro momento do nosso primeiro UNBcast, Encontro Internacional de Podcasts Universitários, e a gente segue com muita satisfação, com muita honra, com muita alegria, recebendo gente que faz, gente que inspira, né? Gente que nos faz vibrar, né, com as suas produções e que entra em sintonia conosco para compartilhar conhecimento, né, e que, com certeza, como estamos aqui, né, inspirados por Paulo Freire, que é o grande homenageado da Semana Universitária da Universidade de Brasília, na sua 21ª edição, né, a gente vai com boniteza e alegria, como diria Freire, né, seguindo essa nossa jornada no UNBcast. Então, eu sou o professor Elton Bruno Pinheiro, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Quem está acompanhando já encontrou a minha professora Karina Flexor, né, pela manhã e à tarde. E hoje a tela, né, hoje à noite, a tela está aqui também repleta, né, de outras experiências, né, que nós vamos escutar. Eu vou aproveitar esse minutinho para fazer um convite, antes de passar aqui a palavra para a professora Karina, que vai receber nossas convidadas, que já estão aqui na tela, Heloísa Barbosa, do Faxina Podcast, Sara Azobel, do podcast 37 Graus, do Lab 37, e a Bia Guimarães, do podcast 37 Graus também. Para convidar vocês a conhecerem lá o nosso site, o nbcast.com, para convidar vocês a acompanharem a programação também, a cobertura que nós estamos fazendo nas nossas redes sociais, no @nbcast, e compartilhar, né, com vocês essa alegria de formar essa rede, né, de podcasts a partir da UNB, inspirados nesses exemplos, né, incríveis que temos aqui na noite de hoje. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a professora Karina Flexor, que vai fazer a mediação, e já passar a palavra para ela, para nos apresentar as convidadas, e desejar a todas e todos e todas um excelente painel que vai discutir o podcasting e a divulgação científica e cultural. Bom painel, gente, e obrigado, meninas. Obrigada, Elton. Elton, muito obrigada, Elton. Bom, eu sou Karina Flexor, sou colega aqui do Elton, da UNB, da Faculdade de Comunicação, e começo dando um olá a todos e a todas que nos assistem aqui pelo canal do YouTube. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro UNBcast, o Encontro Internacional de Podcasts Universitários. Meninas, vou chamá-las assim, de meninas, carinhosamente, né? Uma mesa formada por mulheres, o que muito me orgulha. Eu aproveito também da comissão organizadora do nosso evento para dar boas-vindas, reforçar essas boas-vindas que o Elton já deu, a ti, Bia Guimarães, para ti também, Sara Azobel e Heloísa Barbosa, sejam bem-vindas. É um prazer enorme tê-las aqui. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. E eu aproveito também para comunicar para quem nos assiste que é um prazer enorme fazer a abertura do nosso primeiro painel, o UNBcast, com um tema muito caro, né, para a gente, não só porque vai discutir a produção sonora, mas, sobretudo, porque tem aí como cerne da discussão, né, a divulgação científica e cultural, num momento o nosso país, né, vive momentos tão sombrios. Eu acho que esse tema ele é mais do que relevante, então muito obrigada mais uma vez, meninas, por terem aceito aí o nosso convite de estar aqui conosco hoje, né? Então, última atividade do primeiro dia do evento, eu quero registrar aqui, também em nome da comissão organizadora, os nossos agradecimentos a todos
a todas as profissionais que fizeram do dia de hoje um dia bastante rico e especial, né? Sobretudo em termos de compartilhamento de conhecimento, de experiências, os networks que foram sendo tidos ao longo desse dia. E olhe, é só o primeiro dia, né, gente? Então tem muita coisa para rolar. Então, bom, para fecharmos esse primeiro dia de UNBcast, eu acho que a gente fecha com chave de ouro, com uma mesa poderosa, com essas mulheres incríveis aqui. Então, eu gostaria de apresentar de forma muito sucinta as nossas queridas convidadas que comporão, então, esse painel, o nosso primeiro painel, podcast e divulgação científica e cultural. Então, vamos lá, né? Bom, gostaria de apresentar primeiro e dar novamente as boas-vindas a Bia Guimarães, que é apresentadora, é produtora, é editora de som, é jornalista, tem mestrado em divulgação científica e cultural pela Unicamp, é co-apresentadora e produtora do podcast 37 Graus e co-fundadora do site Cochicho, que reúne materiais de apoio para quem faz podcasts ativos. Sua parceira aí de luta, de trabalho, de projeto, a Sara Zobel, é também apresentadora, é produtora, é editora de som, é doutora em biologia pela Universidade de Califórnia e especialista em jornalismo científico pelo JOR. É também apresentadora do podcast 37 Graus e co-fundadora também do site Cochicho. Bom, sobre o podcast 37 Graus, Bia e Sara certamente que falarão mais e muito melhor sobre esse projeto do que eu, né? Mas, por hora, eu quero destacar algo que chamou muito a minha atenção, pela sintaxe, pela forma de expor, como vocês colocaram lá no site Cochicho, né? Abrindo aspas, vocês disseram o seguinte, que buscam decifrar o mundo à nossa volta, afirmando que contam histórias com um pé na ciência. Bia e Sara, confesso que estou extremamente curiosa, né, para ouvi-las, conhecer um pouco mais desse projeto lindo. E, enfim, antes de passar a palavra para vocês, tá, meninas? Eu vou já aproveitar e apresentar aqui a nossa terceira convidada, também especial, muito obrigada, a Heloísa Barbosa, que é criadora, é produtora, é apresentadora, foi professora e pesquisadora da educação e da arte educação, e hoje produz o Faxina Podcast, um produto sonoro que, inclusive, foi apoiado pelo Google, né? Eu acho que a Heloísa vai falar um pouco mais sobre isso, e, enfim, estaremos atentos para isso. Sobre o Faxina, é um projeto incrível. Ele é incrível, sobretudo porque ele dá voz a pessoas que, a priori, muitas vezes são usadas, né? Então, é um podcast que conta histórias de faxineiros e faxineiras brasileiras nos Estados Unidos e no mundo. Trata-se de um projeto de áudio documentário sobre vidas de imigrantes brasileiros que trabalham com faxina nos Estados Unidos. Então, abrindo espaço para essas múltiplas vozes que eu acho que a Heloísa, né, ela acredita que o futuro do podcast tem, ou precisa ter, não sei, vozes plurais. Talvez esse campo da produção sonora cumpra muito bem esse papel, né, da diversidade, de incluir mulheres, imigrantes, afrodescendentes, representantes da comunidade LGBT, e por aí vai. Então, enfim, Heloísa, inspirada um pouco aí nessa sua perspectiva, talvez inclusiva, eu destaco mais uma vez que essa mesa, majoritariamente, né, meninas, porque os meninos estão aqui no background junto com a gente, então, por isso, majoritariamente feminina, ela queria destacar isso, então, enfim, dito tudo isso, mais uma vez, boas-vindas, meninas. Bia, Sara, a palavra é toda de vocês. Fiquem em paz. Muito obrigada, Karina. Boa noite, pessoal. Acho que nossa Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Karina, por essa apresentação super generosa. Bia, o volume do meu microfone está ok? Para mim está ok. E o meu? Está ok.
O seu tá ótimo. Não, é porque eu desativei o volume automático por causa dos vídeos. Então, se ficar baixo, você me avisa que eu aumento. Tá, ok. E a gente tem uma apresentação. Isso, maravilha. Então, pessoal, obrigada por convidar a gente está muito feliz de estar aqui e a gente está feliz de compartilhar com vocês um pouquinho a experiência que a gente teve nesses últimos anos produzindo o 37 Graus e contando histórias aí com pelo menos um pé na ciência, né, Bia? Isso, pelo menos. Então, eu sou a Sara Zoubel, como já falaram, sou doutora em biologia, então, na verdade, eu vim para esse mundo dos podcasts mais tarde, assim, na minha vida, na minha carreira. Eu fiquei mais de uma década no laboratório, né, trabalhava com genética, com biologia molecular, e só depois do doutorado que eu fui fazer uma especialização em jornalismo científico, e foi durante essa especialização que eu conheci a Bia. Eu sou jornalista de formação, também como a Karina já falou. Eu sempre fui mais pro lado do jornalismo cultural, assim, e aí no meu último ano de jornalismo eu fui estagiária da Embrapa, acho que eu comecei a colocar um pezinho na ciência ali, e no mestrado comecei a conviver com muita gente que trabalhava com comunicação da ciência, me envolvi com projetos lá no LabJOR da Unicamp, e, como a Sara já disse, foi onde a gente se conheceu. Então, só para dar uma lembrada que a Karina também já falou, mas a gente faz o 37 Graus, se alguém não conhece, pode procurar a gente no nosso site ou nas nossas redes sociais, que são 37 Podcast, e a gente também mantém o Cochicho, que é um site que traz recursos, análises, basicamente um lugar para reunir quem faz ou quer fazer ou se interessa por podcasts, em especial podcasts narrativos, então convido a vocês a ler o Cochicho, assinar nossa newsletter, inclusive tem um texto ótimo com a Elo lá, né, sobre entrevistas, vocês podem procurar esse. Então, para contar um pouquinho da nossa trajetória, tudo começou já faz alguns anos, em 2018, como eu falei, eu estava fazendo uma especialização no LabJOR, na Unicamp, em jornalismo científico, e durante esse mesmo tempo a Bia estava fazendo mestrado também no LabJOR. E a gente começou a se envolver num projeto de podcast que existe no LabJOR, que chama Oxigênio, que é um projeto de podcast mantido pelos alunos e coordenado pela professora Simone. E a gente começou a fazer alguns episódios em áudio, começou a gostar de áudio. A minha experiência com áudio já tinha começado um pouco antes disso, porque durante o meu doutorado na Califórnia, eu peguei justamente aquele boom, né, um boom do podcast narrativo que existiu nos Estados Unidos. Então, eles já eram bem populares, os podcasts narrativos, como o This American Life, Radiolab, né, depois isso no começo dos anos 2010, né, Sara? Por volta Isso, eu fui para lá em 2011 e os podcasts narrativos já eram bem populares, e daí eles tiveram um boom, né, de crescimento depois do lançamento do Serial, que foi um podcast de true crime, que era um spin-off do This American Life, e que foi mais ou menos 2014, 2015, eu estava lá fazendo doutorado. Então, desculpa, meus cachorros estão latindo, daqui a pouco eu vou pôr eles para dentro, mas enfim, a gente teve essa experiência de ouvir muito podcast, ter todo esse contato com os podcasts narrativos e me apaixonar mesmo por essa forma de contar histórias, né? Todo aquele clichê de que quando você está escutando um desses podcasts, o mundo meio que se dissolve, né? Você chega em algum lugar, se você está escutando no carro, e você tem que pausar. Você tem que pausar, não, você para o carro e fica esperando a história acabar, assim, né? De tão envolvente que era. E eu escutava muito no laboratório, porque eu fazia experimentos muito repetitivos. Às vezes eu ficava horas numa salinha em que eu ficava mexendo com coisa radioativa, eu não podia pôr a mão em nada e tal, então eu punha lá o fone e eles ficavam fazendo companhia para mim, esses podcasts. Então, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo científico, o áudio sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. E daí, conhecendo a Bia também começou a gostar, daí acho que ela pode falar um pouco das narrativas em áudio, e a gente foi se achando ali naquele meio, e teve a ideia de fazer o 37 Graus. Quando eu conheci a Sara, eu ouvia um pouquinho de podcast, mas eu era principalmente os podcasts de mesa redonda, né? Podcast de conversa, chatcast, enfim, tem vários nomes, que eram mais populares aqui no Brasil, ainda são, né? Mais populares aqui no Brasil. Então eu conhecia basicamente isso, e podcast de entrevista alguns. E foi a Sara que me trouxe esse mundo dos podcasts narrativos, que logo eu também fiquei meio
absorta totalmente nesse mundo, né, nisso que a Sara falou, de se sentir transportado por outro lugar, para outro tempo, né, para outro espaço. E aí, ela, voltando de uma pauta do oxigênio, ela falou, tô com a ideia de fazer um podcast assim assado, quer fazer parte disso? Eu topei na hora, e desde o começo a gente sabia que a gente não queria fazer uma coisa por hobby, a gente queria que isso fosse a nossa carreira mesmo, né, ou pelo menos uma parte importante dela. A gente não queria que isso fosse mais um projeto, assim, de fim de semana, ou de virar madrugada. Pelo menos eu estava desesperada por achar alguma coisa, porque eu tinha acabado de sair de uma década de laboratório e uma trajetória bem acadêmica, e eu não tinha nem o luxo de tentar fazer alguma coisa por hobby, porque eu precisava de uma carreira assim urgente. E que bom que deu certo. A gente fica hoje olhando para trás, a gente fala, ainda bem. E acho que foi isso, daí a gente começou com as primeiras pautas, a gente fazia no nosso tempo livre, então a gente teve um breve momento ali em que a gente começou a estruturar o 37 graus no nosso tempo livre. Essa foto foi uma das primeiras que a gente tirou, acho que na primeira gravação que a gente fez externa, né, para o 37 graus. E logo a gente teve a sorte de ser contemplada num primeiro edital, que foi um edital de comunicação da ciência do Instituto Serra Pilheira. Então, com isso a gente já conseguiu profissionalizar o podcast. E alguns meses depois a gente conseguiu um outro financiamento, que foi do Google Podcast Creator Program, que foi inclusive onde a gente conheceu a Elo também pela primeira vez, né? A primeira vez que a gente se reuniu com os outros times que estavam no programa. Então, isso permitiu que a gente transformasse o programa de uma coisa que a gente estava fazendo ali meio por conta e nosso tempo livre numa empreitada mais profissional mesmo. E hoje a gente já está na nossa 5ª temporada. Rolando neste momento. O 37 graus mudou muito desde que ele começou, e a gente sempre gosta de falar nisso, porque acho que as pessoas se sentem muito, às vezes, inseguras no processo de aprendizado, né? A gente também passou por vários momentos assim, inclusive esse foi um dos motivos pelos quais a gente criou o Cochicho, que é o site que a gente queria que existisse em português, na época que a gente começou o 37 graus, mas existe um fio condutor, né? Então, desde a primeira temporada, a gente busca colocar as histórias no centro de tudo, tem esse pé na ciência, como a gente sempre fala, e a gente fala que é pelo menos um pé, a gente brinca com isso, porque, de fato, as histórias são as rainhas, né, as nossas pautas são as rainhas do pedaço, assim, digamos. Então, a ciência, ela vem para dar mais graça para a história, para complexificar a história, para abrir o olhar para outra coisa, decifrar uma camada que não tinha ali, ou trazer um personagem que está envolto em ciência, alguma coisa assim, mas ele não é um podcast que ele vem para te explicar um conceito científico, nem nada do tipo, nunca foi nossa intenção. E aí, nos últimos tempos, vocês estão vendo essas 5 temporadas, as últimas 3 temporadas que a gente fez foram temáticas, né? Na verdade, a terceira, que é essa que aparece nas varandinhas, foi uma série que a gente fez, a Epidemia, em parceria com a Folha de São Paulo, que daqui a pouco tem um pedacinho de áudio dela, e as nossas últimas 2 temporadas aí, de fato, foram temáticas, no sentido de que elas não foram seriadas, cada episódio conta uma história totalmente diferente, mas elas têm alguma coisa em comum. No caso, na temporada anterior, foi o tempo. A gente fez uma temporada toda sobre o tempo, e cada episódio conta uma história que desafia um pouco o jeito como a gente pensava sobre o tempo. E essa temporada atual, ela chama Na Esquina da Realidade, e, de novo, cada episódio desafia o jeito como a gente encara a realidade, ou como a gente confia na realidade, muitas vezes, e tenta ou quebrar ou consertar esses bugs da nossa cabeça. E a gente está gostando muito de produzir ela. E uma coisa que a gente gosta é de passear, né, por assuntos completamente diferentes. Então, se você olhar só nessas capinhas, a gente tem, por exemplo, um dos primeiros episódios que a gente fez, que foi sobre aplicativos de namoro. A gente investigou a história do milho na culinária, né, na culinária brasileira. A gente olhou para muitos aspectos de vírus, epidemias históricas, a história da epidemia da Zika no Brasil. A gente olhou para física, para relatividade, para o que aconteceu em Sobral, que foi a cidade que mudou, né, como a gente vê o tempo. E agora, por exemplo, essa última capinha é de um episódio que a gente olhou para histórias de teorias da conspiração, inclusive uma que aconteceu aqui no interior de São Paulo muito antes da internet. Então, a gente gosta de passear, a gente gosta de desvendar, né, essas coisas por trás da nossa realidade, essas perguntas que ficam com a gente. E a gente não tem muito
limite, né, para onde a gente pode ir com as histórias, mas a gente se deixa levar bastante pela nossa curiosidade, pelas perguntas que a gente se interessa em responder, que leva a gente para que tipo de histórias a gente gosta de contar. Então, acho que a Bia também falou um pouco, né? Acho que a gente gosta de contar, a gente gosta de ir atrás de mistérios que a gente não sabe a resposta. Então, esses mistérios podem ser grandes ou pequenos, como vocês vão ver, mas muitas vezes as histórias que a gente conta partem de perguntas que a gente tem e não consegue responder. Então, eu vou tocar um trailer que eu acho que exemplifica isso. Enquanto isso, inclusive, eu vou sair daí, tipo, dar um jeito nos meus cachorros, mas daí a Bia pode falar um pouquinho de você enquanto eu faço isso, só rapidamente. Febre amarela, vírus, HIV, suína, malária, H1N1, coronavírus. De tempos em tempos aparece uma nova epidemia que deixa o mundo em alerta. E 5 anos atrás, o Brasil foi palco de uma emergência que pegou todo mundo de surpresa. mais um caso de Zika vírus. Mais de 4.000 casos. Esta situação não compromete as Olimpíadas. Pesquisadores desvendaram a ação. Como o vírus age no corpo da pessoa infectada. Cresce o número de mulheres com medo da microcefalia. A gente achava que conhecia muito bem essa história. A dimensão real do que aconteceu, a gente nunca vai saber. Mas descobrimos que não. Do ponto de vista científico, para a Zika, nós estamos na idade da pedra. Descobrimos que ainda tem muita pergunta sem resposta e que não dá para esquecer e achar que tudo passou. Teve alguma outra coisa na sua vida que você acha que foi comparável com esse episódio? Não. Gostaria desse capítulo não ter passado. A vizinha daqui é de microcefalia, tem outra aqui no meu bloco também. Todos os blocos têm alguém. Então a gente viajou pelo país e buscou histórias dos bastidores da Zika que você nunca ouviu. Você via no olhar das pessoas aquela sensação de que, olha, a ciência vai responder esse negócio. E no caminho, a gente investigou como as epidemias acontecem, os cacos que elas deixam para trás e o que podemos esperar do futuro. O Brasil é o país que tem a maior diversidade de ser vivo nesse planeta. Consequentemente, é o país que tem a maior diversidade de vírus presentes nesse planeta. A estratégia que está sendo usada há 60 anos não está funcionando. Será que não dá na hora de mudar a estratégia? E agora? O que acontece depois de uma epidemia? Vem aí, Epidemia. A nova série do podcast 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. É só buscar por Epidemia no seu aplicativo para podcast. Só para contextualizar, vocês podem ver que a gente lançou essa série em 17 de março de 2020. Então, a gente lançou essa série poucos dias antes das medidas de controle da Covid no Brasil. E, inclusive, foi uma loucura que a gente tinha que adaptar episódios, porque tinha episódios que a gente ia falar de uma epidemia, a gente começava a dar vários exemplos, assim, Ebola, H1N1, e não tinha nada de Covid, obviamente. Daí a gente teve que repassar todos os episódios para não parecer duas lunáticas lançando uma série sobre epidemia na realidade. No planeta Terra. Então, foi uma correria. E uma coisa que era difícil nessa época era que a gente era bem no começo da pandemia, então o nosso entendimento do que era Covid, do que era o SARS-CoV-2, do que estava acontecendo, mudava de um dia para o outro. Assim. Então, a gente tinha feito uma série que a ideia dela era ser perene, era uma série que a ideia era que se você escutasse hoje, que já faz um ano, né, que mais 2, que lançou, um pouco mais de 1 e meio, que lançou seria atual ainda, né, ainda daria para escutar, mas aí a gente entrou num loop que era, bom, mas se as notícias estão mudando de dia para dia, como é que a gente vai atualizar isso com o Covid e ainda deixar com que ela seja uma coisa perene que vai, que pode ser escutada depois, né, que vai durar um tempo, né, e daí a gente teve que se desdobrar para tentar achar jeitos de falar do que a gente estava vivendo sem necessariamente se apegar aos fatos que estavam saindo dia e mudando dia após dia, né? Então foi uma coisa bem desafiadora, porque a gente normalmente fala de histórias que não são a notícia, né? A gente busca histórias que são de propósito, não o que você está ouvindo por aí, e uma coisa que de repente se relaciona com alguma coisa que a gente está vivendo, mas que não é diretamente o que você já escuta em outros lugares, o que você já lê em outros lugares. Então, foi a primeira vez que a gente meio que foi pega pelo ciclo da notícia e teve que se adaptar a isso. E eu acho que a gente tem um outro exemplo aqui, que foi uma história que a Bia perseguiu.
Como a Sara falou, a gente gosta dos mistérios, e às vezes eles são grandes, por exemplo, como uma epidemia começa e termina, ou nunca termina, que eu acho que é uma coisa que a gente pode dizer das epidemias, é que elas de fato não terminam. E mistérios pequenos, às vezes, uma coisa que a gente se pega pensando no nosso dia a dia. Então, na temporada Tempo, eu fiquei intrigada, como pessoa que não é de Campinas, mas mora em Campinas já tem alguns anos, eu ficava intrigada com o nome Carlos Gomes, que estava espalhado pela cidade inteira, e que eu tinha um pouco de dificuldade de entender quem era esse cara. Eu conhecia esse nome, né, mas eu tinha um pouco de dificuldade de entender quem era ele na história da cidade, porque ele estava em todo canto. E a gente fez uma historinha. E não demorou muito para eu esbarrar num personagem que tá em todo canto da cidade. Tô chegando na Praça Carlos Gomes. Carlos Gomes. O homem que lá no século XIX se tornou o maior compositor de ópera da história do Brasil e o primeiro brasileiro a emplacar um hit nas paradas de sucesso mundiais. Um cara que nasceu aqui em Campinas e depois foi para Itália para fazer sucesso entre os gigantes, na terra da ópera. Do lado da Praça Carlos Gomes, a gente cai no Colégio Carlos Gomes. Aqui o nome dele tá em escola, praça, conservatório, centro cultural, boteco. Um dos principais times de futebol da cidade leva o nome da ópera mais famosa dele. E no meio desse jardim... E o túmulo do Carlos Gomes fica numa praça bem no coração de Campinas. Com o Carlos Gomes em pé, lá no alto, a partitura atrás e a mãozinha do lado. É como se ele estivesse, de certa forma, regendo, não só a praça, mas regendo Campinas, regendo a cidade. Só que eu confesso que eu só fui conhecer a música dele depois de esbarrar nesse nome várias vezes. O StreamYard é difícil para compartilhamento de áudio e vídeo, gente. Então, se vocês forem ouvir o episódio, ele não é quebrado, tá? Ele roda. Podem conferir no nosso feed. Mas é basicamente isso. Assim, esse episódio foi uma coprodução com o Thiago André, do História Preta. E a gente brincou com uma coisa que a gente tem gostado muito, inclusive, que eu acho que até a gente fala um pouco mais pra frente, mas com elementos de ficção, e que a gente ainda começou a experimentar na temporada Tempo e a gente não largou mão até agora. Acho que a gente ficou meio viciada, sabe-se lá quando a gente vai parar de fazer isso. Mas era auge da pandemia, assim, a gente vai fazer um episódio sobre ópera e a gente resolveu arriscar de trazer elementos ficcionais da gente numa ópera e dessa ópera do Tonico, né? O Tonico sempre fez ópera, e qual seria a ópera dele, da vida dele? Então a gente brincou com isso. E uma coisa que eu acho que aconteceu durante a pandemia, assim, foi que a gente teve que adaptar muito a maneira como a gente fazia os episódios. Então, se alguém conhece o podcast há mais tempo, sabe que nas temporadas, né, até na epidemia, a gente já tinha muita coisa que a gente já tinha gravado antes, né, em 2019, então a gente ainda teve esse componente de campo, de fazer as entrevistas em loco, de ir atrás das pessoas e das histórias e conhecer os lugares, mas aí durante a pandemia isso ficou impossível, então até a temporada Tempo foi uma brincadeira que a gente fez, que se a gente não pode viajar no espaço, a gente viaja no tempo, e meio que forçou a gente a ser criativo e pensar em outras coisas que a gente poderia fazer para que o podcast continuasse tendo essa sensação de que a gente está levando vocês junto para algum lugar e descobrindo alguma coisa com a gente, mas se a gente não pode sair de casa, como que a gente faz isso? Então, eu e a Bia ficamos pensando nas coisas, a gente se deu a liberdade, na verdade, de sair de uma coisa só documental, né, mais puramente documental, como a gente tinha feito no passado, e procurar outros recursos, reconstituir cenas, brincar com ficção, colocar um personagem fictício, vocês vão ver, para preencher esse buraco que faltou, né? Que era a gente ia com o gravador na mão atrás das histórias e no fim eu acho que a gente gostou, né, Bia, de fazer isso, e a gente não pretende parar de fazer isso, mesmo quando a gente puder viajar de novo com o gravador, a gente quer manter esses elementos. Total. Mas então é isso, a gente gosta de mistérios grandes e pequenos, mas a gente gosta de perguntas que não são facilmente respondidas, que a gente já não sabe a resposta, que a gente possa procurar a resposta junto com quem está escutando a gente. E a gente procura algumas coisas nessas histórias, né? A gente procura personagens cativantes, a gente procura histórias que tenham arcos narrativos ou que tenham antes, durante e depois, né, que alguma coisa acontece numa história, de fato, ela tem conflito, ela tem resolução, ela tem... algo está em jogo nessa história, né, e
E uma ferramenta que a gente usa muito no áudio, apesar de ser não ter imagens, a gente tem sim imagens no áudio, só que as imagens estão na cabeça de quem escuta. Então, são as cenas, né? Quando a gente constrói uma cena em áudio, a gente ativa a imaginação dos ouvintes e transporta eles para onde a gente leva, para essas cenas que estão acontecendo no som. Muito parecido com quando você lê, né, um livro e é transportado para aquela narrativa e consegue imaginar exatamente o que está acontecendo ali. Então, isso é uma estratégia, uma ferramenta muito rica nos áudios, no podcast narrativo, para transportar mesmo os ouvintes junto com a gente. Inclusive, o pior pesadelo de uma pauta é se ela não tem cena, que você não sabe o que fazer, que um podcast narrativo, né? Você fala, essa pauta não pode ser blocos de fala, blocos de explicações de alguma coisa, tem que ter cena, é obrigatório. A cena é o que dá essa sensação de estar sendo transportado junto, né, com a narrativa. E a gente também procura histórias que tocam em diferentes emoções, por exemplo, né, despertam ou algum sentimento no ouvinte, ou uma emoção, ou uma reflexão, uma coisa, ligam 2 pontos ali que de repente a pessoa nunca pensou que poderiam estar conectados. E eu acho que uma coisa que tem a ver também com essa pé na ciência que a gente tem é essa coisa do universal e especial, né, que a gente tenta contar uma história específica, uma história com personagem, com arco, com cenas, com emoções, mas essas histórias tocam em alguma grande pergunta, né? Ou elas esbarram em algum assunto, que daí, geralmente, aí que entra a ciência para complexificar, para ajudar a pessoa a entender o mundo. Então, a gente gosta muito de usar a ciência como essa coisa do universal também, né? De como que a gente consegue pegar histórias que acontecem com alguém, ou histórias em particular, e fazer com que elas digam algo sobre um assunto que é maior do que aquilo. E também surpreende, né? Porque daí eu acho que é quando a gente liga esses pontos que as coisas ficam interessantes na nossa cabeça. E onde entra a ciência nisso tudo? É a pergunta. A gente gosta... a gente falou um pouquinho, mas a gente gosta de falar que a ciência ela é uma lente, assim, que a gente usa para enxergar esses mistérios do mundo à nossa volta. Não é uma editoria, assim, digamos. Não necessariamente o que estaria na editoria de ciência do jornal é a pauta que a gente quer fazer, e vice-versa. Não necessariamente a nossa pauta é o que um jornalista de ciência, talvez um pouco mais tradicional, fosse gostar. Acho que é isso que a Sara falou, e uma coisa que a gente tem muito na cabeça é, grande parte das vezes a ciência vem para complexificar, ela vem para complicar, e para deixar as coisas mais interessantes, e raramente para simplificar. Que é? Tem um comentário aqui, eu fiquei me distraída. E aí a gente fica sempre pensando nisso, assim, existem muitas iniciativas de comunicação de ciência que têm um propósito de simplificar conceitos ou de explicar as coisas, não é muito a nossa pegada. A gente gosta mesmo dessa coisa de fazer a cabeça explodir. Quando alguém diz que tal episódio do 37 graus fez minha cabeça explodir, meu cérebro derreteu, sei lá, manda emoji de cabeça pegando fogo, a gente fala, ok, objetivo cumprido. Porque geralmente é o que a gente sente quando a gente começa a pesquisar sobre aquela pauta, e é o que dá na gente a vontade de ir atrás da história. Então esse pra gente é o melhor elogio, né, Sara? Sempre que alguém fala isso, a gente fala, sim, ok. E é difícil às vezes, porque até o episódio ser lançado, a gente já se debruçou muito sobre aquele assunto. Então, às vezes, a gente já perdeu a sensação de cabeça explodindo que a gente teve quando a gente primeiro foi aprendendo tudo aquilo, né? Então, é muito legal ver quando os ouvintes têm essa sensação, quando escutam, e dá uma reforçada, né? A gente se sente mais segura no que a gente fez depois, porque realmente como a gente que faz tudo, a gente faz a reportagem, pesquisa, edita, escuta 500 vezes antes de lançar, né? A Bia roteiriza, geralmente. Então, tudo isso tem um processo bem longo e demorado, às vezes, entre todas essas descobertas que a gente faz e o episódio sair de fato. E nisso tudo, a gente, às vezes, perde esse sentimento, mas ele volta quando os ouvintes têm o mesmo sentimento. E uma outra coisa que eu ia falar é que uma das coisas que a gente gosta de fazer é ter o cientista, muitas vezes, ele é também um personagem na nossa história. Então, como a Bia falou, a ciência é uma lente que a gente usa para desvendar o mundo, mas não é a única, e ela também, a gente não gosta de usar ela de uma maneira estéril, né? Então, muitas vezes, os cientistas que estudam aquilo, ou que têm alguma relação com a história que a gente está contando, são também personagens nas histórias,
E a partir do momento que eles são personagens na história, eles, né, a gente gosta de mostrar o que é humano neles, mas também a gente mostra como foi o processo, né, daquelas descobertas e o processo por trás da ciência. E isso eu acho que é uma coisa legal, porque quando a pessoa entende como aquele conhecimento foi construído, é mais do que só saber um resultado, né? É você construir um processo e entender que aquele processo pode ser usado em inúmeras maneiras para descobrir inúmeras respostas e também entender os limites e as falhas do processo e os erros que acontecem no caminho. Então, a gente gosta bastante disso. Esse é um trecho que vai tocar? É um trechinho do nosso penúltimo episódio agora, né? Então, é o primeiro episódio da temporada Na Esquina da Realidade. E ele, de novo, é um pequeno mistério, porque, na verdade, é um mistério meu, só que ele se abre um pouco mais, porque ele acabou virando um grande mistério, de fato, de todos nós. Então... acho que para contextualizar, só porque já entra um pouco no meio, mas a Bia teve um acidente de carro 11 anos atrás, e ela tem algumas lembranças sobre como foi esse acidente de carro, e começa a investigar de fato o que aconteceu, e conforme ela vai percebendo as similaridades e diferenças nos relatos que ela tem, do que ela lembra daquele acidente, do que as outras pessoas lembram, ela acaba se deparando com o mundo das memórias e de como a nossa memória não funciona do jeito que a gente acha que ela funciona, e das memórias falsas e de todos os estudos que tem sobre a plasticidade e a maleabilidade da memória. Então, esse é um trechinho em que ela está conversando com um dos nossos personagens, que é um perito criminal, que inclusive deu para a gente uma ideia de pauta de memórias falsas. A gente, inclusive, aceita ideias, tem no nosso site um formulário, se um dia vocês tiverem alguma ideia para sugerir para a gente. E ele está contando para ela sobre um experimento que foi feito para mostrar como duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, podem perceber um mesmo evento de uma maneira bem diferente. Então, o Claudemir começou a me fazer as mesmas perguntas que ele fez para os alunos dele em 2012, inspiradas nas mesmas perguntas que Loftus e o Palmer fizeram no estudo deles, quase 50 anos atrás. Eu chego para você e pergunto assim, olha, qual era a velocidade aproximada do Corsa branco quando ele bateu nessa perua aí e ela capotou? Ai, não sei. 70 km por hora. Mas era só um carro batendo, tipo, não dava pra saber a velocidade, você não tá olhando o velocímetro do carro. Não dava, era mais por você ver o acidente acontecendo, e ele falou, qual você acha que era a velocidade? E aí eu falei, 70 km por hora. Tá, então anota esse número aí pra mim. 70 km por hora. Tá. E bom, aqui eu era a única cobaia, mas lá na sala de aula, o Claudemir não fez as perguntas assim em voz alta. Eu pego envelopes e coloco dentro desse envelope 2 perguntas, sendo que eles não sabem, mas existem 2 tipos de envelope diferentes. Metade da turma recebeu as questões de um jeito e a outra metade recebeu de outro. Em um envelope, a primeira pergunta é: qual era a velocidade aproximada do Corsa branco quando ele bateu na perua? No segundo envelope, a primeira pergunta era: qual era a velocidade aproximada do Corsa branco quando ele bateu na perua e ela capotou? Ele adicionou capotou para uma metade. Isso. Então, é só um pedacinho, escutem o episódio. Mas para mostrar como que foi um experimento que a Bia participou, na verdade, né? Isso, sobre um acidente de carro que não é o meu acidente de carro. Então também teve esse link inusitado de partir desse pequeno mistério e descobrir que os acidentes de carro, de fato, foram o foco dos primeiros grandes experimentos sobre a memória e sobre as perguntas que induzem respostas. E para ir chegando no fim, assim, porque a gente quer também deixar, né, o tempo para conversar com vocês depois, mas além de, né, pensar em tudo isso e tentar colocar a ciência no meio das coisas, a gente também, né, é um laboratório, a gente também faz um pouco de experimentação. Acho que a gente já deu alguns exemplos de coisas que a gente fez, que são essas tentativas, né, Bia, de incorporar novos elementos nos episódios e também de deixar... Eu e a Bia, acho que a gente tem uma coisa que pode ser uma força e um defeito, que é que a gente gosta de fazer as coisas que a gente quer fazer e que são estimulantes para a gente, né? Então, a gente não gosta de continuar o processo da mesma maneira, toda a temporada, as mesmas coisas. A gente sempre precisa
colocar alguma coisa nova ali na mistura para continuar estimulada, o que pode ser bom, mas também dá um certo trabalho. Então, aí tem, por exemplo, alguns exemplos de coisas que a gente fez. A Bia já falou, né? A gente usou, por exemplo, esse é o primeiro episódio da temporada Tempo, e foi a primeira vez que a gente usou um personagem fictício para ajudar a contar a história. Eu vou tocar o trechinho e daí a Bia pode contar para vocês um pouco sobre como que foi falar com esse personagem. Se perto das 8 horas da manhã daquele dia, um completo desavisado aparecesse na Praça do Patrocínio, lá em Sobral, ia levar um susto. Pro bem ou pro mal. Ou ia achar que uma coisa muito boa estava para cair do céu, ou ia achar que o mundo estava chegando ao fim. Você estava lá, o que você viu? O que você lembra desse dia? Lembro de praticamente tudo. Da população da cidade correndo para as igrejas, pensando que o mundo ia acabar. Dos galos cantando fora de hora. Dos 100 números de braços apontando para o sol. Ou melhor, apontando para o sumiço do sol. Aquelas pessoas nunca tinham visto um eclipse solar. E as histórias antigas diziam que aquilo era mau agouro, sinal que coisa ruim estava vindo aí. Então devia ter gente achando que não ia ficar vivo para contar a história. A ansiedade foi crescendo. E ao eclipse total? Foi um misto de medo e encanto. O dia virou noite, a temperatura caiu. Fez-se um silêncio absoluto. E pelos próximos 5 minutos, a praça inteira ficou olhando para cima. Acabou? Aquelas que não lembram mais quanto de silêncio tem no episódio, né? Até que acabou. Isso foi uma coisa que a gente se divertiu muito fazendo. Eu acho que tem... Acho que não é só esse podcast que fez isso, mas uma grande inspiração para esse episódio é um podcast que chama Everything's Alive, em que o Ian, o apresentador, entrevista objetos. Então, eu sou apaixonada por esse podcast. Por exemplo, ele entrevista um elevador, ele entrevista uma barra de sabonete, um banco do metrô. E são sempre atores interpretando esse objeto e ele está entrevistando o objeto. Ele não sabe o que vai responder, não é roteirizada a resposta da pessoa. Ele, quer dizer, a pessoa pode até criar um guia, né? Mas ele não sabe o que a pessoa vai responder e ele guia a entrevista. E eu tentei fazer isso com o tempo. Então, a gente queria que tivesse esse elemento ficcional. Obviamente, a gente queria que o tempo fosse alguém de Sobral, porque foi a cidade que fez o tempo virar. Então, eu acionei minha prima que mora em Sobral. Ela me apresentou ao Alexandre, que é esse ator, que não só é ator, mas é apaixonado pela história do eclipse de Sobral. E aí, eu combinei com ele. Eu falei, quero que você interprete o tempo. Eu não vou te dar detalhes. Eu só que vou te falar que eu vou entrevistar o tempo. A gente vai abrir o Zoom e você vai ser o tempo e eu vou ser eu. E foi assim. Então eu ia fazendo as perguntas para ele e não sabia o que ele ia responder. E no fim a gente usou vários trechinhos disso no episódio, a gente usou no trailer, a gente usou em 2 episódios, na verdade, usou no trailer. Foi uma coisa que a gente se divertiu muito fazendo. E daí, como a Bia falou, a gente acabou gostando, né, de incorporar alguns elementos de ficção nas coisas. E a gente fez isso também um pouco, não com um personagem, né, acho que os personagens somos nós, no caso, mas com o trailer da nossa temporada A Esquina da Realidade. Então, a ideia dessa nova temporada é que cada episódio fica no limite do que é real e o que não é. E apesar dos episódios não serem ficção, eles são episódios, né, que contam histórias reais, mas a gente queria que o trailer desse essa ideia de que a gente está bem no limite ali do que é real e do que de repente não é mentira, não é, né, do que de uma dimensão e outra, vamos colocar assim. Então, a gente fez um trailer bem diferente de tudo que a gente já tinha feito antes, né? Eu vou tocar para vocês. Mas se a gente olhar para o universo, ele está fazendo uma coisa que parece muito estranha. Porque se você jogar uma pedra para cima, ela cai. O universo, ele está funcionando ao contrário. Eu combinei de encontrar a Bia numa esquina, que é aqui. Veja isso. Vamos observar agora alguns sinais subliminais. As pessoas não sabem o que fazer, a gente não está preparado. E aí, a partir daí, foi um caos. O que está acontecendo, então?
Foi um absoluto caos. Alô? Oi, cheguei. Onde você tá? Ué, tô aqui. Eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo também. Onde você tá? E você tem a sensação nítida, tu jura de pé junto que aquilo aconteceu. Mesmo que já tenha passado 11 anos, os lugares mudaram e tal, eu achava que se eu passasse na esquina onde tudo aconteceu, eu ia reconhecer, de alguma forma. É você naquele carro que tá vindo ali? Carro? Não. Teria sido essa. Foi aqui. Bia? Nossa, que susto. Você tá bem? Tô bem. Tô bem. Aqui. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Sara? Vem aí a nova temporada do 37 Graus, na esquina da realidade, onde nem tudo é o que parece. O primeiro episódio vai ao ar no dia 6 de setembro, em todos os aplicativos para podcast. Tem chance de ser muita coisa esquisita. Gente, depois escutem de verdade as coisas, tá? Gente, pode ser preciosismo nosso, mas dá um pouco de dor no coração quando você escuta, assim, transmitido pela internet, todo bugado. Assim, não, teve muito trabalho de edição, escutem. A Sara foi a autora desse trailer e começou para fazer ele. Ela assistiu muito trailer de cinema, assim, foi para tentar entender como eles faziam transições entre cenas tão bruscos, assim, e ao mesmo tempo de um jeito tão que parecia que estava virando de realidade, né, de uma para outra. Então, se vocês forem ouvir de fone depois, vocês vão notar que tem efeitos, muitas camadas, né, de efeito sonoro, de muitas coisas, e que ajudam a levar para esse outro lugar, né, para esse outra, como chama? Essas outras realidades que a gente quis brincar. O pessoal falou que tá ouvindo bem, tomara, fico feliz. Porque aqui tá bem travado. Acho que já deu nosso tempo, né, Sara? Você tem alguma coisa para finalizar? Não, a gente tinha só algumas dicas gerais de como falar com cientistas e coisas assim, mas a gente pode também falar um pouco disso mais nas perguntas, né? Então, se alguém quiser dicas, vocês podem perguntar para a gente sobre algumas dicas de como colocar a ciência nas histórias e como fazer isso, né, de uma maneira que funciona, né, nas histórias, mas acho que a gente pode passar a bola para a Eloa para não comer muito tempo. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Aí eu respondendo. Doida. Muito obrigada, era isso que era para falar. Igual aquele dia que você foi falar com o moço do telemarketing e você falou beijo. Não. O que eu falei? Não lembro. Um beijo, sei lá, enfim, é automático. Bom, Bia, Sara, de novo, muito obrigada. Do lado de cá, enfim, 1000 anotações. Fica uma sensação aqui forte, bonita, ao escutar vocês apresentarem um projeto que tem muita paixão, né? Vem muito de dentro. Tem uma coisa que ficou muito forte também, que é a criatividade move vocês, a pesquisa também, mas acho que tem um quê de curiosidade, né? Que faz vocês se moverem, e é muito bonito. Queria que vocês soubessem que essa energia que eu acho que está dentro de vocês e que faz o projeto acontecer, vocês conseguiram, eu acho que nessa apresentação, transbordar isso para quem está assistindo. Então, enfim, eu tenho questões também, e o público aqui no chat também já tem algumas questões, mas eu vou deixar lá para o finalzinho, tá bom? Passar a palavra para a Heloísa. Heloísa, seja bem-vinda. O espaço é seu, o tempo é seu, fique à vontade. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por quem está escutando. Sara e Bia, é tão bom estar com vocês de novo. Ai, que saudade. Eu acho que eu não vou conseguir ver a minha apresentação por questões, sei lá, de... consigo, mas eu não consigo. Consigo, mas não consigo, não é isso? Espera lá, deixa eu... consigo, mas não consigo. Então, eu vou falar aqui, vocês me digam, sei lá, me falem como é que está indo, põe aqui no chat, porque eu acho que eu não vou estar conseguindo ver. Eu estou falando com vocês daqui, direto de Boston, onde eu moro, e
Um minuto só, gente. Aonde eu moro. E o que eu meio que selecionei para falar hoje, né? Eu estou aqui para falar do Faxina, e o Faxina podcast é o que eu estou chamando de audiodocumentário, né? De etnografias de migrações. E essa aí sou eu. Hoje eu sou criadora, apresentadora, produtora, editora, tudo do Faxina. Eu faço faxina, não só a minha faxina, mas eu faço o Faxina podcast full time na minha vida. E é tão legal, né, falar do Faxina e não ter que começar explicando a palavra. Porque toda vez que eu falo do projeto para uma audiência, né, aqui nos Estados Unidos, eu tenho que primeiro explicar o significado da palavra faxina, né? Mas para a audiência brasileira eu não preciso explicar o significado, mas também esse exercício de explicar o significado da palavra nos fez ver como essa palavra faz sentido por o que a gente começou a fazer, né, no Faxina, né? Porque quando você faz faxina, você não faz aquela arrumação, você se prepara, né, fisicamente, emocionalmente, para tirar coisas do lugar. E é isso que a gente vem fazendo com as pessoas que generosamente compartilham suas histórias de vida com a gente. Então, deixa eu falar qual foi um pouco da minha trajetória pessoal até eu chegar e produzir podcast. Infelizmente, eu fiquei sabendo que eu não vou poder tocar alguns áudios, porque eu tirei do YouTube, que são arquivos que estavam no YouTube. Eu não extraí o áudio, porque eu achava que o YouTube poderia ser tocado nessa plataforma aqui do StreamYard, mas não acontece. Então, antes do Faxina existir na minha vida, antes de eu ser produtora de podcast, né, eu nasci em Belém do Pará, na periferia de Belém, né, filha de um pai que foi caboclo da Amazônia, que foi carpinteiro, e da minha mãe, que foi empregada doméstica, lavadeira, costureira, todas essas coisas, né, que a gente faz para sobreviver. Os meus pais, os dois, não sabiam ler nem escrever. Então, o rádio era uma presença muito, muito marcante, né? Eu sou a quarta de 5 filhos, então a gente sempre tinha rádio. No rádio, e o rádio, para aquela região do norte do Brasil, isso a gente está falando nos anos 60, 70, era um veículo super importante de comunicação. Então, eu passei a minha infância não só ouvindo novelas de rádio com a minha mãe, mas ouvindo todo dia, depois do almoço, um programa chamado Alô Interior, que era um programa onde as pessoas mandavam mensagens, né, de uma ilha lá da Amazônia, do furo de um rio, para um outro furo do rio, ou da Ilha do Marajó para um outro. E era assim que as pessoas se comunicavam. Então, é maravilhoso. Eu não vou poder tocar aqui, senão vai cair a apresentação, mas quem puder, procure Alô Interior, que é muito interessante. Então, essa foi uma herança, né, dessa cultura oral, de tradição de histórias orais. Bom, a gente vai fazer, como a gente faz no podcast, a gente vai pular agora 20 anos ou mais. E a gente pula 20 anos, vamos para o ano de 1994, Natal de 1994, eu nos Estados Unidos, tinha acabado de chegar, não sabia falar inglês, nada, trabalhava como faxineira, limpando casa, e numa das casas que eu limpei, época de Natal, a dona deu as ordens do que ela queria que fosse feito na casa e saiu.
E nisso que ela sai, eu estou lá limpando, eu escuto gargalhadas, aquelas gargalhadas que você escuta, que você começa a rir da gargalhada, você nem sabe o que que é. E aí eu fui descobrir, ela tinha deixado o rádio ligado e no rádio estava passando um programa na rádio pública de Boston, estava passando um programa que eu fui descobrir que chama Car Talk, que é tipo o carro fala. Esse programa começou na rádio pública em 1977. E o último programa a ser passado na rádio pública aconteceu ontem. Ontem foi o último, depois de esses 37 anos ou mais que esse programa foi ao ar. Esse programa são 2 irmãos mecânicos, eles tinham uma oficina mecânica, mas 2 eram engenheiros formados pelo MIT, que é a maior escola, né, de engenharia daqui dos Estados Unidos, e descendentes de italianos, super engraçados, onde eles conversavam sobre carro, e riam, e faziam piada, e conversavam sobre a vida, resolviam um problema. Foi com eles que eu aprendi inglês. Foi ouvindo esses caras que eu aprendi inglês. E o programa era todo sábado, às 11 da manhã. E naquela época, não dava para você pausar e escutar depois. Você tinha que ficar lá com o radinho ligado, escutando. Então, eu não perdi. Eu fazia tudo para não perder esse programa chamado Car Talk. Bom, um ano depois que eu estou escutando o Car Talk, inicia, em novembro de 1995, inicia um outro programa pela rádio pública que começava, o Car Talk começava das 11 da manhã até o meio-dia, e meio-dia um novo programa estava começando no ar, que é este Franklin? aqui. I'm ready. It's Ira Glass here. You're the MC on the show, Ira. I am the MC on the show, yes. Great. Ira? Ira, I-R-A. Oh, great. Now, hold on one second, Ira. Don't go there. Hello? Sheldon, call me after 3 o'clock. Got great news for you, Sheldon. Ira. Yes. So, listen, Tony, if the phone rings, take it in the back. And then tell me, then come out and tell me who it is. Just say Joe's being with a camera crew. Just for about 10 minutes. We'll do about 5 minutes, 10 minutes, right, Ira? That's right. Well, you know, one great thing about starting a new show is utter anonymity. Nobody really knows what to expect from you. Então, esse foi o primeiro episódio do programa This American Life, ou Essa é a Vida Americana, que é um programa da vida americana cronicada, né, feito pelo Ira Glass, que foi quem inaugurou essa ideia do podcast narrativo. E uma coisa que o Ira falou, que é muito maravilhoso você começar um programa novo, que ninguém sabe o que é porque ninguém sabe o que é e ninguém te conhece. Então, você pode fazer qualquer coisa que ninguém te conhece. Então, eu fiquei viciada em escutar o Car Talk e o This American Life, né? A vida americana como ela é. E aí, esse formato da história contada, né, de forma oral, me remeteu às minhas raízes, e isso sempre me envolveu de uma forma absurda. Bom, o Ira Glass continuou produzindo, né, o podcast dele por anos e anos, continua ainda fazendo, desde 95, e eu fui cuidar da minha vida. Eu fui, né, consegui entrar numa universidade aqui, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, voltei para o Brasil, fui professora e pesquisadora na área de desenvolvimento cognitivo da Universidade Federal de Santa Catarina por 9 anos. Bom, a gente vai pular novamente quase 20 anos, e aí eu retorno para os Estados Unidos. Deixa eu... aqui. Não posso tacar isso. Não posso tacar isso. Pronto. E aí eu retorno, né, para os Estados Unidos, e
uma coisa bem parecida com o que a Sara contou, né? Depois de 9 anos sendo professora, pesquisadora, né, e orientadora, e de quase 20 anos na carreira acadêmica, eu estava em burnout total. E aí levou um tempo para eu me desvencilhar, e depois eu falei, o que eu quero fazer? Eu precisava dar um tempo da academia. E aí eu comecei, voltando para cá, eu descobri que no tempo que eu passei no Brasil, o podcast narrativo tinha explodido, e foi justamente nesse período que a Sara conta, né? Eu cheguei de retorno aqui no final de 2013, então, e aí tinha, né, Radiolab, Invisibilia, Radio Diaries, The Kitchen Sisters produzindo um monte de coisa. Então, o podcast narrativo estava assim, vibrando, e coisas fabulosas. E aí eu bebi tudo isso e descobri que o que eu gosto mesmo de fazer é ouvir histórias, né? Essa herança de ter crescido, né, nesse ambiente desse formato auditivo, da história passada de forma oral, é uma herança para mim tão preciosa, e que eu gosto desse movimento, né, de escutar histórias. E para mim, as histórias que me emocionam, que me batem, são as histórias que têm esse formato documental. Porque, para mim, o documentário é essa coisa que faz a gente fazer uma faxina, de uma certa forma, né? Vasculhar, né? Ir lá buscar os detalhes dessa realidade complexa, das experiências complexas que as pessoas têm, que os lugares têm, né? E o documentário, a mente, né, de alguém que trabalha com documentário, é essa coisa curiosa, né? Curiosa a respeito das coisas que estão ao redor do mundo, das pessoas, dos sons, até das coisas não visíveis, né? Dos vírus, né? Que movimentam a vida, né? Então, esse formato de documentário realmente me mobiliza. E eu acho que o documentário também é um formato que te possibilita dar esse tratamento criativo e artístico da realidade, né? Porque a gente sai lá para coletar essas informações, essas histórias, a gente tem 20 horas de material que a gente precisa tratar e trabalhar para 40 minutos de episódio, né? Então, você tem, com o documentário, te dá essa possibilidade de você dar esse tratamento criativo e artístico, né? De até usar elementos ficcionais para contar uma história real. E como a gente está falando, né, de uma pessoa que foi, para mim, o meu mentor intelectual da minha formação, que é o mestre Paulo Freire, nesses 100 anos de vida dele, para mim, documentário é um formato essencialmente dialógico, né? E Paulo Freire falava da pedagogia do diálogo, porque quem trabalha com história documental, com podcast narrativo, essencialmente você está nessa prática do diálogo, que é fundamentalmente escutar, né? O diálogo demanda uma escuta atenciosa, uma escuta respeitosa, uma escuta empática, né? Então, eu sabia que o que eu quisesse fazer com áudio teria que ser nesse formato, porque são essas coisas que me mobilizam emocionalmente e intelectualmente. E aí veio o desafio do rádio, né? Que é um meio, uma mídia temporal, né? O rádio é uma mídia temporal, e o grande desafio é a gente recriar essa realidade com sons e palavras. Bom, eu tive a ideia de criar esse podcast Faxina, né? Que conta as histórias de imigrantes, né? Que trabalharam com faxina nos Estados Unidos. O Faxina, a estreia no dia 31 de março de 31 de março de 2020.
E aqui nos Estados Unidos foi decretado, né, o lockdown para tratamento da infecção do Covid-19 no dia 13 de março, 2 semanas antes, a gente já estava em lockdown. Então, para mim, o grande desafio é como é que eu vou criar essa realidade com sons e palavras numa pandemia. Eu tinha os sons, porque eu tinha coletado entrevistas em estúdio. Aliás, desculpa, eu tinha as palavras, mas faltava, né? E tinha os sons das entrevistas, mas faltava as outras camadas de som. E aí a gente teve que ser criativo para produzir a primeira e a segunda temporada do Faxina, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Bom, o Faxina é esse podcast não ficcional, né, de histórias de pessoas reais, histórias reais, de histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Aliás, quem deu esse slogan, essa frase, catchphrase do Faxina, né, de um podcast de histórias varridas para debaixo do tapete, foi a Sara e a Bia, no treinamento do Google Podcast Creative Program, que numa das seleções, o Faxina, eu submeti o Faxina como ideia, e eu fiquei em menção honrosa, né? E como menção honrosa, conjunto com outros 2 podcasts maravilhosos, a gente teve a oportunidade de participar do treinamento. E nesse treinamento que eu conheci Sara e Bia, e essas maravilhosas, e aí a gente discutindo o conceito do Faxina, né? Como é que eu explico isso? E elas me presentearam com essa frase de histórias varridas para debaixo do tapete. Mas aí, depois de fazer por um tempo Faxina, a gente viu que não é bem isso, né? Porque a gente não faz também só... É isso, mas não é só isso, né? As histórias estão lá embaixo do tapete, mas também não é qualquer história, né? Porque tem histórias, né, cabulosas de investigação, de crime e tal. A gente ainda não fez isso, a gente ainda não levantou o tapete sobre isso. Então, eu diria que o Faxina é um projeto que ainda está em construção. É um projeto que a cada episódio a gente fala, é isso que a gente faz, não é? É isso que a gente faz. E quando eu falo a gente, eu tenho quem trabalha comigo colaborando, né, com o Faxina é o Diogo Saraiva e o Paulo Pinheiro, que eles trabalham fazendo a mixagem, compondo músicas originais para o episódio, que eu também vou falar disso depois. A Valquíria Gouveia, que é uma professora aqui de História e Estudos Sociais, que trabalha com imigrantes, com crianças, filhos de imigrantes aqui nos Estados Unidos, e ela me ajuda em alguns momentos na editoração das histórias, no roteiro, e as ajudas que eu vou pedindo assim. Bom, o Faxina hoje, a gente sabe que o que a gente faz, eu falo que no Faxina a gente não dá voz para ninguém, entendeu? A gente não dá voz para pessoas que não tinham voz, porque elas têm voz. O que a gente faz no Faxina, a gente está convidando as pessoas a compartilharem suas histórias e levantarem o tapete das histórias que elas esconderam. É um ato de coragem tão grande, tão gigantesca, né? As pessoas falarem de suas histórias, e tão generosa, né? Eu fico absolutamente emocionada, né, com cada pessoa que se dispõe a compartilhar, né, suas histórias com a gente. Então, é a história de pessoas que trabalharam com faxina ou trabalho doméstico e que são imigrantes. E a partir dessas histórias, das histórias que cada um conta, a gente faz extrapolações. O que eu quero dizer com isso é, eu não sou jornalista de formação, então a minha abordagem, quando eu vou coletar essas histórias orais, eu vou como uma antropóloga, e não como uma jornalista. Eu não tenho uma pauta, eu não tenho um tópico, eu não tenho nada. Eu vou absolutamente aberta e eu vejo aonde a história me leva.
se tem uma história ali, né? O que a pessoa quer me contar com essas histórias? O método que a gente faz também, para cada episódio do Faxina, o Faxina é centrado num personagem, numa pessoa, na história de vida dessa pessoa. E não tem como você contar a história de vida de alguém a partir de uma entrevista. Então, a gente faz, no mínimo, 3, 4 entrevistas, cada entrevista com 2 horas ou mais de duração. Às vezes, eu tenho 6 horas de áudio, né, para trabalhar no episódio. Eu estou agora com o episódio que a gente vai lançar para essa segunda temporada. Eu espero daqui a 2 semanas. Eu estou com mais de 20 horas de áudio, porque a gente fez uma loucura que eu conto para vocês daqui a pouco também. Então, é isso que a gente faz. E nessas extrapolações, a gente já trabalhou com vários temas nos episódios do Faxina, né? Desde temas sobre violência contra a mulher, né? Sobre as questões da comunidade LGBTQ, sobre racismo. Então, são vários temas que surgem a partir das histórias das pessoas. E o que a gente faz também no Faxina, a gente conecta as pessoas com as paisagens e histórias, né, do passado delas, e para que elas possam entender o presente e imaginar o futuro. Porque imigrante, a gente está aqui desconectado, desenraizado, né? A gente foi deslocado das paisagens do nosso passado, basicamente. Então, quando a pessoa conta a sua história, ela está conectando com essa paisagem que ela deixou quando ela imigrou, né? E reconectar com essa paisagem faz ela entender melhor o que ela está vivendo, o presente dela, e faz ela também ver possibilidades de um futuro. O trabalho do Faxina é colaborativo porque, como essas histórias que a gente conta não são minhas histórias, são histórias das pessoas. E eu quero, com esse trabalho, que as pessoas tenham o poder de editar a sua própria narrativa. Então, quando eu coleto esses áudios, essas entrevistas, eu escrevo um rascunho de roteiro, eu vou dividir esse rascunho com as pessoas que fizeram a entrevista. E só quando a pessoa se sente confortável e dizer essa é a minha história, a história é editada. As músicas de cada episódio também, que é a música que o Paulo e o Diogo fazem, vem das memórias que cada um traz, das memórias musicais. Então, eu sempre pergunto, que música te lembra isso? Que música que você ouvia? Que música você acha que é a música, né, que seria o tema da tua juventude, por exemplo? E são essas músicas, né, que a gente usa como material para compor as músicas originais de cada episódio. É essa memória musical que o imigrante traz com ele, que não ocupa espaço na mala, mas ocupa espaço dentro do coração dele e que dá força para toda a jornada, né, que ele faz. Bom, na primeira temporada do Faxina, a gente produziu 6 episódios. Essa arte que vocês veem de cada episódio são o que a gente fez quando o roteiro estava quase pronto, estava pronto, aliás, o roteiro do episódio, a gente decidiu convidar artistas brasileiros. Então, eu enviava para o artista o áudio, né, ainda sem estar no ar, e para que ele, a partir daquela história, ele criasse o desenho, né, a imagem daquela história. Então, a gente teve colaboração de vários artistas brasileiros. O primeiro episódio foi ilustrado pelo ex-deputado, né, federal Jean Willis, que estava aqui em Boston, na Universidade de Harvard, no momento, e ele ouviu o episódio, né, e concordou, né, nos deu permissão de usar a ilustração dele.
O outro episódio foi ilustrado por uma artista de Brasília, né? Uma artista que ela é artista plástica e grafiteira, a Carly Ayo, que ela editou o terceiro episódio, a Camila B, a Paula Hem, o Leandro Assis, que faz a Tirinha a Confinada, fez essa arte aqui, né? Bom, mas o que eu queria falar também para vocês, que uma das coisas que para mim, como produtora de podcast, né, como a pessoa, né, que gosta de história, uma das coisas que eu gosto de fazer é brincar com a estrutura da história. Cada história, para mim, tem a sua estrutura. Nenhuma história tem a mesma estrutura da outra. Cada uma pede uma estrutura diferente. Então, precisa de muito tempo você imbuído com aquela história para você saber que estrutura ela te pede. Por exemplo, nesse terceiro episódio do Faxina, que chama Entre Quatro Paredes, a estrutura que eu usei, que eu nunca tinha usado antes, que eu sabia que era uma estrutura bastante usada por podcasts narrativos aqui nos Estados Unidos, mas que eu não tinha usado antes, é a estrutura da letra E. E nessa estrutura, você começa no meio da cena, você começa o episódio, pum, na cena. E aí você faz uma retrospectiva, que é o momento 2, né? E aí, aonde o momento 2 se encontra com o momento 1 do começo, você então muda para o momento 3, né? Como é que está a vida agora? Então, eu vou tocar aqui um trechinho desse episódio, que é assim que a gente começa o episódio. Isso foi um desafio, né, para os nossos ouvintes, que você começa o episódio meio que sem explicação, no meio da cena. E é assim. Eu não tinha dinheiro no Brasil. Então, quando eu me decidi a vir, assim, rapidamente, eu falei com o Coyote, o rapaz que trazia. Então, eu preciso ir para os Estados Unidos e tal, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada, eu não tenho a passagem nem para mim ir para São Paulo. Então, ele pagou tudo para mim. Ele pagou, estava incluído nesses 11.500 que eu vim devendo. Estava incluído tudo desde a minha saída da minha cidade até eu chegar aqui. É meu filho mais velho. Deixei ele com 2 anos e 3 meses e vim. Da minha cidade, nós saímos numa turma de 6 pessoas. Então, só aí, quando ela me falou, eu deixei o meu filho mais velho e vim, né? Então, eu te coloco no meio da cena, e para mim, foi a minha inquietação, e aí era essa inquietação que eu queria deixar com os ouvintes, tipo assim, como assim? O que faz uma pessoa, né, arriscar a sua própria vida, deixar filho de 2 anos de idade, deixar família e sair nesse risco gigante de atravessar pela fronteira do México, passar 18 horas caminhando sem dormir. O quê? E para responder esse o que faz isso, eu precisei fazer esse feedback de voltar, né, à história dela da infância, da família, do pai que foi assassinado, né, da juventude, do casamento abusivo, né, da violência sofrida, né? E para ela salvar a própria vida, a única opção que ela tinha era arriscar a própria vida. E aí, quando ela me conta tudo isso, aí a gente reconstrói, e agora? Como é que está a vida? Aí você passa para o momento 3. Como é a vida dela hoje nos Estados Unidos, sendo faxineira? Como foi? E o filho que ela deixou, que ela só foi ver 7 anos depois. Então, essa é a história do episódio Entre Quatro Paredes, que a gente brincou com essa estrutura da letra E da narrativa. Eu não tinha dinheiro. Desculpa.
Um outro episódio que ficou também bem popular na primeira temporada, esses são os episódios da primeira temporada. Na primeira temporada do Faxina foram as escolhas de Antônia. Nesse episódio, a personagem Antônia, a história dela é contada de forma cronológica, mas eu não gosto muito das histórias cronológicas, quando, né, isso aconteceu, depois disso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí? Eu gosto dos pontos, né? A cronologia, o que aconteceu? Esse ponto, aqui nesse ponto da minha vida. E nessa história de Antônia, tiveram vários pontos onde ela precisou escolher, fazer escolhas. E aí, a estrutura que a gente montou tinha uma linha narrativa que contava esses pontos na vida dela em que ela precisou fazer escolhas, e a gente percebeu que, paralelo a esses pontos cronológicos da escolha dela, existia um outro ponto que era o aprofundamento das emoções. Cada escolha era mais complexa, mais difícil, mais custosa emocionalmente, psicologicamente e também financeiramente para ela. E esse episódio também, a gente também trabalha com o que a Sara falou, dessa coisa universal que liga nossas humanidades, não importa onde você esteja, né? E esse episódio da Antônia, as escolhas delas são muito guiadas pela busca da educação, o que me lembrou a filósofa Marie de Gournay, do século XV, XVI, ela é de 1500, no século XVI, onde ela falava, né, a Marie de Gournay escreveu muito sobre a educação das mulheres. Ela não foi permitida ter uma educação formal. E uma das coisas que ela falava é que a educação modifica o destino dado às pessoas pelo nascimento. E era isso que a Antônia buscava. Bom, esse foi o episódio. Da segunda temporada, a gente decidiu fazer uma parceria com uma pessoa talentosíssima que nos procurou, uma artista plástica que nos procurou depois de ouvir alguns episódios da primeira temporada do Faxina, falando que um dia queria ilustrar para o Faxina. E quando a gente pensou na segunda temporada, eu resolvi contactá-la. E essa ilustradora é a Natália Gregorini, que faz um trabalho absolutamente lindo, poético. O traço dela é uma poesia. E a Natália criou essa capa para a segunda temporada, que chama Gerações e Imigrações, porque a gente está lidando... nessa segunda temporada, a gente está falando com os filhos das faxineiras que vieram quando criança e que hoje estão adultos aqui nos Estados Unidos. E também com imigrantes. E ela criou essa capa onde ela brincou com a ideia do tapete, das histórias varridas por debaixo do tapete, só que ela criou um tapete vivo. E a cada episódio que a gente lança, o tapete vai tomando vida. E o tapete vai florindo, e as histórias vão brotando e vão nascendo. Essa é a capa que está lá no site, no site do Faxina. Se você ver, a cada episódio que a gente lança, o tapete se modifica. Bom, o que a Natália Gregorini decidiu junto com a gente fazer foi fazer uma composição como se fosse um álbum de fotografia ilustrado das histórias e memórias de cada imigrante, ou de cada sujeito, de cada personagem, de cada episódio do Faxina. E aí, usado como a gente é também, a gente não gosta de fazer sempre a mesma coisa, a gente está sempre mudando. Eu decidi começar a primeira temporada do episódio do Faxina, o primeiro episódio da segunda temporada do Faxina, um episódio sem narração alguma.
Nos episódios passados do Faxina, eu sempre narro, faço a narração dos episódios. Nesse, o episódio não tem narração. Esse episódio chama Uma Casa para Sonhar. É um diálogo entre mãe e filha. A mãe, Paula, migra para os Estados Unidos. Ela, a Paula, a mãe dela tinha sido empregada doméstica e morado na casa dos outros. A avó da Paula tinha sido empregada doméstica e morado na casa dos outros. A Paula foi empregada doméstica desde os 9 anos de idade e morou na casa dos outros. Ela tenta romper com esse ciclo, migrando para os Estados Unidos, sem documentos, né, de imigração, e traz a filha Jéssica, com 7 anos de idade. Hoje, a Jéssica tem 30 anos. E esse episódio é a Paula falando para a Jéssica a história dela, e a Jéssica refletindo sobre o sentimento que ela tem dessa história, e sobre essa identidade de ser brasileira, de ser americana, de ser filha de faxineira, né? E tudo. Bom, essa história, uma coisa legal, a possibilidade que o podcast tem de divulgação científica e cultural da cultura, das histórias, desse registro documental dessas vidas, né, ficou presente nessa matéria que a BBC publicou há 2 meses atrás, né, a BBC News do Brasil, onde ela me entrevista, né, a jornalista me entrevista, e o título da matéria é uma frase tirada diretamente do podcast dessa história da Paula, né, Uma Casa para Sonhar, onde ela fala: no Brasil eu tinha patrão, hoje eu tenho cliente, né? Ela dizendo, né, de que hoje ela tem um negócio dela de limpar casas, mas ela é negócio, ela é empreendedora, ela é uma dona de negócio. Hoje as pessoas com quem, né, contratam o serviço dela são clientes, não são patrão dela. E a gente discute toda essa relação trabalhista, toda essa relação, né, que existe de opressão, né, do trabalho doméstico e desqualificação do trabalho doméstico por essa opressão. Então, né, é legal saber que um podcast de divulgação da cultura, das histórias, está influenciando, né, o jornalismo, né, dos fatos e está aí, né? O segundo episódio dessa temporada foi chamado Vida Invisível. E nesse episódio, a estrutura é circular, porque eu tinha 3 gerações. E esse episódio começa de 1800, e eu tinha 3 gerações para cobrir. E esse episódio, 3 gerações de mulheres que viveram, queriam ser invisíveis, né? E hoje elas são absolutamente visíveis, porque a terceira geração, que é a Gisele Fetterman, é a esposa do vice-governador do estado da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos. Ela é a segunda-dama do estado da Pensilvânia e o marido dela hoje concorre ao Senado americano, né? Então, da invisibilidade porque ela era imigrante não documentada, a mãe dela foi faxineira, imigrante não documentada por quase 30 anos. E aí tem a história da avó dela, né, da imigração. E eu vou tocar um trechinho desse episódio da Vida Invisível. Eu limpava as casas. No momento que eu saía da casa, não tinha um vestígio de que eu estive lá, a não ser a casa impecavelmente limpa. Mas, fora isso, impressão digital eu nunca deixei, usava luvas. Eu nunca deixei impressão de pé. Eu aspirava até o finalzinho, o tapete não ficar nenhuma marca de pé, nada. É como uma espiã que não quer ser encontrada. Você entendeu? E uma das coisas preciosas é que, desse episódio, a gente trabalhou, né, com a Terezinha, que é a avó da Gisele Fetterman, que é a segunda-dama, e a Terezinha tinha 94 anos,
A Esther, filha de Terezinha, a mãe de Gisele, que migrou e foi faxineira, e Gisele. E as 3 gerações estavam, naquele momento, todas no estado da Pensilvânia. Terezinha tinha acabado de chegar do Brasil com 94 anos. Eu tive a oportunidade de entrevistar as 3. A triste notícia é que depois desse episódio foi ao ar, um mês depois, Terezinha morre, falece. Mas ela deixou a história dela registrada aí. E um dos momentos é esse. Eu não sou feia e nem sofro da tiroide. Conhece essa? Como é que é o comecinho, mãe? Eu vivo aflita, ando atrás de um casamento. Eu ando aflita, atrás de casamento. Não pretendo ir pro convento. Não quero ir para o convento, nem ficar para a titia. Eu não sou feia e não nem sofro da tiroide. Jodênis, leio Freud, mas não posso trabalhar da minha alergia. Traz minha alergia. E este regime, que por certo é baratinho, também é para a mamãe, para o papai e para o mano. Esse regime, que por certo é baratinho, também é para o maninho, para a mamãe e o papaizinho. Ai, ai. A gente parte para o outro episódio também dessa segunda temporada, terceiro, Cor de Pele. Nesse episódio eu discuto colorismo. Eu falo a história de 3 mulheres que também vieram para cá, não documentadas, trabalharam como domésticas nas suas adolescentes bem jovens, e hoje essas mulheres estão deixando seus nomes na história dos Estados Unidos. Elas são, 2 foram eleitas vereadoras e uma líder sindical e professora universitária, doutora, pesquisadora, foi eleita para um cargo que depois eu vou mostrar para vocês, e também está aqui um trechinho do episódio. Com esse podcast, eu tenho mexido e remexido nas minhas memórias e histórias que foram empurradas para debaixo do tapete. Fazer esse episódio me obrigou a examinar a mim mesma. A famosa feminista francesa Simone de Beauvoir disse que a gente não nasce, mas se torna. Aí eu fico pensando que as características com as quais eu nasci, como o formato do meu nariz, o tamanho da minha boca, o tipo de cabelo que eu tenho e principalmente a minha cor de pele, influenciaram os tipos de oportunidade que eu tive e no que eu consegui me tornar. E novamente, esse episódio do Faxina, novamente a BBC reporta, né, a Natalícia, que é uma das personagens desse episódio, ela que foi líder sindical, e conta a história dela, né, no Faxina, e virou notícia na BBC do Brasil quando ela foi apontada pelo ministro, que seria o ministro, né, no caso do trabalho, da administração do Biden, para exercer um cargo no ministério, né, sobre segurança do trabalhador. E fabuloso. Bom, novamente, podcast de divulgação cultural, né, fazendo esse trabalho, né, junto com os veículos de comunicação. Depois a gente falou de uma cooperativa de imigrantes, faxineiras, todas não documentadas, que resolveram se juntar para criar uma alternativa de trabalho, que elas não fossem exploradas, e principalmente também se juntar para usar produtos que não agridam a saúde delas, produtos naturais, que elas possam fazer. Porque a maioria das faxineiras que trabalham, às vezes, limpando 18 banheiros por dia, 18 banheiros por dia,
imagina, elas começam a ter problemas pulmonares seríssimos e problemas de pele por conta disso. Então, esse episódio é sobre isso. Eu estou passando rápido por conta, eu acho que do tempo, para dar espaço. E aí, o grande desafio dessa temporada foi que a gente decidiu a partir de uma curiosidade minha, né? E aí vem nossas perguntas e nossas curiosidades. Eu estou investigando, eu estou aqui vendo como é a vida do imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos. E aí eu fiquei curiosa para saber como é que é o imigrante, a vida do imigrante aí no Brasil, principalmente o imigrante que está chegando no Brasil. Né? O imigrante, a gente recebe notícia, né, de imigrantes do Haiti, imigrantes da Venezuela, imigrantes da África que estão chegando. E aí eu queria fazer isso, eu queria cobrir, eu queria investigar a vida. E aí eu convidei jornalistas brasileiros, 2 jornalistas trabalharam comigo nesses episódios. Uma é a Naira Sarmento, a jornalista de Florianópolis, e a outra é a Natália André, jornalista de São Paulo, que nesse momento está trabalhando na CNN em Brasília. E as duas, né, me ajudaram a fazer as entrevistas e contar a história. Esse clipe aqui que eu vou contar é a Natália André contando a história do Modu Cara. E você está envolvido nisso, eu vou te levar, eu vou te denunciar. Sabe o que ele fez? Ele tirou uma arma e disse para mim: a única solução é isso. Tu fala, tu morre. Ou tu dá seu dinheiro, tu continua seu caminho. Depois dessa situação, Modu decidiu. Ele ia denunciar todos esses golpes de alguma forma. E essa história do Modu é uma história de um imigrante senegalês super impactante. Bom, escutem. E aqui é a história do... Quando eu cheguei aqui no Brasil, naquela casa de imigração, passava muitos carros de som. E fim de semana também eles faziam baile também daquela rua mesmo, fechava tudo, né? Aí comecei me adaptando um pouquinho, ouvindo o forró mesmo, que é típica mesmo, somente daqui do Brasil. É somente aqui no Brasil que você encontra mesmo, nasceu aqui, cresceu aqui. Já comecei ouvindo. Aí depois eu mudei para samba de gafieira, que é muito mais pro Rio de Janeiro. Comecei gostando mais demais. Eu gosto mais de forró. Quando toca e qualquer lugar que se me vir, passo, mesmo se for de carro, de moto, aí balançando, dançando um pouquinho. E o episódio, esse é o episódio do Abdu, um imigrante de Burkina Faso. O próximo episódio será de uma família da Venezuela, que é esse episódio que eu estou trabalhando, que eu tenho mais de 20 horas de áudio, espero que em 2 semanas esteja no ar. E os episódios do Faxina é isso. Como é um projeto que ainda não se paga, então é um projeto assim, que, né, dá um trabalho gigante e que eu falo, o episódio fica pronto como quando ficar pronto. É realmente produzir um áudio documentário, ficar pronto quando ficar pronto. Bom, eu queria dizer que as inspirações para o Faxina vem muito do trabalho que eu admiro muito do Eduardo Coutinho, do trabalho da Kitchen Sisters, que é a Devian Nelson e a Nick Silva, que são 2 produtoras de áudio documentário. Elas vêm fazendo esse trabalho desde os anos 70 e é absolutamente fabuloso o que elas apresentam. Todos os episódios que elas fazem não tem narração nenhuma, mas você vê as vozes delas lá, e é absolutamente fantástico. O trabalho do Humans of New York também, que é desse fotógrafo que fotografa as pessoas e conta as suas histórias, me inspira bastante, e o trabalho do Radio Diaries, muito. Bom, e é isso. Eu acho que o audiodocumentário é essa coisa de inspirar imaginação e experiências. E eu acabo por aqui e a gente conversa mais. Eu acho, não sei quanto tempo a gente tem.
Bom, Heloísa, muito obrigada. Eu acho que, assim, para sintetizar um pouco da minha fala, eu vou ler o que eu acabei de escrever para o Elton aqui no WhatsApp, porque a gente está online, né, e on time, mas a gente também tem um trabalho de bastidor que a gente continua, né? Vocês sabem como é. Então, o que eu escrevi para o Elton é que o seu trabalho é lindíssimo, lindíssimo. Enfim, que isso chegue aí no seu coração com a força que sai daqui, né? Eu acho que quem está nos ouvindo e assistindo deve ter tido o mesmo impacto que eu honestamente tive. Bom, dado o adiantar da hora e considerando que a gente tem uma pequena surpresa para esse finalzinho, para vocês três, tá? Como um carinho, digamos assim, da organização do evento, e também para não deixar quem está até agora, né, nos assistindo sem vez e sem voz, eu vou escolher aqui de forma aleatória, tá, gente? Quem está nos assistindo, me perdoe. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês, tá certo? Na verdade, eu vou fazer uma para a Bia e para a Sara e uma outra para a Heloísa. Bom, vamos lá. O Vitor Arias, né, ele diz assim, no episódio A Cidade que Fez o Tempo Virar, Bia, Sara, vocês criam um personagem chamado Tempo, mesmo sendo um podcast documental que trabalha com os fatos científicos. E aí ele complementa, perguntando para vocês, qual o limite para a criação de um personagem ficcional para compor uma história? O que dá para fazer com o personagem e o que não dá para fazer com ele? Olha, Vitor, aliás, Vitor, a gente conhece o Vitor, a gente adora ele. A gente, na verdade, é bem desencanada com essas coisas de ficar brincando na fronteira, assim. Eu acho que, pelo menos pra gente, é uma relação muito fácil. Tá dentro da ética, tá dentro. O ouvinte vai entender que não é o tempo falando com ele, então tá tudo bem. A gente é bem ter esse pensamento assim. Agora, se tem um limite, assim, eu acho que é quando começa a ficar. Se o ouvinte ficar na dúvida do que tá acontecendo, talvez seja um limite para parar para pensar. Se você cria um personagem fictício que é verossímil, talvez, e você não deixa claro pro ouvinte, eu fico imaginando que esse, na verdade, talvez fosse o limite, assim, um pouco mais óbvio, assim. Mas eu tendo a falar para os jornalistas, às vezes, desencanarem um pouco das coisas que aprende na faculdade, porque a gente sabe que na faculdade de jornalismo, o povo não deixa, que não quer nem que você entreviste a mãe, né? Daí você fala, a mãe da pessoa tem uma história incrível, e a pessoa fala, não pode entrevistar a mãe. Então eu acho que às vezes tem que dar uma desapegada. Eu acho que eu concordo, assim, é uma questão bem subjetivo de cada caso, né? Mas é tentar se pôr no lugar de quem está ouvindo e entender se aquele personagem tem um motivo dele estar ali, né? Primeiro, acho que a gente não iria criar um personagem fictício se achasse que ele não está avançando a narrativa de alguma maneira, né? Não está fazendo um papel ali. Mas eu acho que é isso, ver se ele está funcionando, se ele está sendo entendido como o personagem fictício que ele é, ou se ele está sendo confundido com um personagem, com uma história real, ou com é muito verossímil, a gente tem que entender se isso é o propósito e se você vai quebrar isso depois na narrativa e tal, mas acho que tem que ser bem pensado para que não fique uma coisa confusa ou que passe de uma linha ética, dependendo da história. Uma coisa que a gente também, eu e a Bia fazemos, é que a gente acha que tem certos temas que dão liberdade para a gente brincar mais com esse tipo de coisa, e outros que não. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma história, tem muita dor, é muito séria, é muito baseada na história pessoal de alguém, de repente não é o lugar para fazer esse tipo de brincadeira. Então, a gente também escolhe os temas, escolhe os episódios em que isso pode acontecer, e outros que precisam ter uma cara mais séria. Joia, meninas. Tem uma pergunta, Heloísa, dirigida para ti. Então, Heloísa, para um podcast narrativo, você acha interessante contar com sonoras da personagem que você pesquisou e off seus? Eu acho que depende. Né? Você tem que entrar na história e ver o que a história te pede. Eu acho que sim, lógico, você precisa da sonora da personagem, né? Você necessita dela. E você precisa saber aonde que a narração entra, aonde que pede a narração.
Eu acho que assim, uma das coisas que me interessa quando eu faço faxina, principalmente, né, contando essas histórias de vida, é justamente aqueles sons da bagunça que a vida é, né? Porque a vida não acontece dentro de um estúdio, né? A prova de som, a vida é bagunçada sonoramente e em outros níveis também. Então, eu acho que para captar essa bagunça da vida requer um nível de perfeccionismo na edição, né, muito mais, né, do que uma coisa limpa. Então, eu acho que aí meio que depende o que você quer deixar e a tua escolha, né? Criativa e de sensibilidade. O que você quer deixar, o que você quer tirar, aonde que cabe a tua voz, aonde que a voz da pessoa é importante, mesmo que ela fala com ruído, que o som não seja... Mas se aquela fala é importante que seja dita na voz dela e não na sua, é essa sensibilidade que você tem que ter quando você está lidando principalmente com histórias de vidas, né? História de vidas, narrativas pessoais, né? Para mim, é isso que eu me pergunto sempre. Cabe aqui a minha voz ou não cabe? Heloísa, obrigada. Bom, antes da gente encerrar esse nosso encontro, eu vou convidar aqui para a nossa transmissão o Josef. Josef, chegue mais, por favor. O Josef, ele é estudante, ele faz parte da comissão organizadora do nosso evento, e eu passo a palavra para ele, porque é ele que vai revelar a surpresinha que a gente preparou para vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de um painel tão rico que podemos ter nessa noite, e também as pessoas que nos assistiram e ficaram curiosos e acompanharam essa programação nessa noite. E, sendo assim, eu acho que eu já posso colocar aqui na tela. Em nome também da organização do Unibecast, que a gente tem como os orientadores o professor Elton e a professora Karina, que estão conosco aqui nessa noite. E também, em nome do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e também do Núcleo de Estudos de Produção e Inovação em Linguagem Sonora, que é o NEPLIS, e a gente gostaria de deixar um certificado de menção honrosa ao podcast 37 Graus, no sentido de um reconhecimento do trabalho inovador na questão tanto de conteúdo, linguagem, formato, mas principalmente em realizar um trabalho de divulgação científica dentro do campo da mídia sonora. Então, a gente gostaria de agradecer a participação tanto da Bia Guimarães como da Sara Zobel, por poderem estar aqui com a gente, e dessa forma a gente deixa uma forma de honrar dentro da academia através de certificados. Então a gente traz essa menção honrosa para as idealizadoras e coordenadoras do podcast 37 Graus. Muito obrigada, gente. A gente fica muito feliz. Muito obrigada. A gente fica assim, nossa, muito, muito agradecida por vocês chamarem a gente, por gostarem assim do nosso trabalho. Significa muito para a gente, assim. Também o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e também o NEPLIS, que é o Núcleo de Estudos de Produção, Inovação em Linguagem Sonora, junto com o projeto de extensão Unibecast, que está realizando esse primeiro Unibecast, que é o encontro de podcasts internacional, de podcasts universitários, que a gente conta com o professor Elton Bruno e a professora Karina Flexor. A gente também deixa aqui uma menção honrosa, agradecendo a contribuição da idealizadora e coordenadora do podcast Faxina, Heloísa Barbosa. E é um reconhecimento tanto da participação na nossa programação, como também do trabalho que ela realiza em áudio, que é um trabalho de divulgação de narrativas que colocam comunicação, antropologia e trazem essas histórias até os nossos ouvidos, que de certa forma também não deixa de ser um trabalho de divulgação científica, porque as nossas vidas
as vidas das pessoas também podem ser um campo de estudos da ciência. E a gente fica muito feliz com a participação da Heloísa nessa noite. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É muito legal receber. E eu tenho tão pouca chance de falar do Faxina em português. Por favor, me convidem, eu gosto. É um exercício bom para mim falar do Faxina, desse projeto. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, né, pelo convite e obrigada por me fazer ver a Sara e a Bia. Que delícia. Sempre bom te vê-lo. Sempre bom. Eu achei essa iniciativa de fazer esse encontro de podcast universitário tão fabuloso, porque eu acho que a academia é isso, né? Esse espaço de curiosidade, de criação, de experimentação. E se a mídia do podcast entra aí e tem possibilidade de entrar nas várias áreas das ciências humanas, naturais, né? E da arte, é fabuloso isso. Parabéns vocês por fazerem isso. Muito legal. Bom, Josefe, muito obrigada, né, por essa fala tão carinhosa, atenta. Meninas, parabéns. Sem dúvida nenhuma, é uma menção, digamos assim, um carinho, né, que a gente deixa aqui para vocês, um carinho muito merecido. E já que estamos nos encaminhando para, infelizmente, né, finalizar esse nosso encontro, eu vou deixar aí alguns minutos para vocês, né, para as palavras finais. Enfim, fiquem à vontade. Vou falar o que a gente sempre fala nas palavras finais, Sara. Quem ainda não conhece o Cochicho, a gente é um pouco insistente com isso. Mas é porque a gente realmente acha que lá tem materiais que podem ajudar quem está criando um próprio podcast, ou querendo melhorar um podcast, ou querendo entender mais sobre o mundo do podcast. Então é cochicho.org, né, o site, e nas redes sociais é Cochicho Áudio. E claro, quem quiser, puder, gostar, escutar o 37 Graus também. A gente fica muito feliz. Sim, inclusive várias das perguntas que eu vi que no chat não deu tempo de responder, provavelmente tem alguma coisa no Cochicho lá. Inclusive, como eu disse, um texto super legal, uma entrevista com a Elo sobre as entrevistas que ela faz, que ela falou um pouco do processo dela, mas tem mais lá também. Então, e se vocês tiverem sugestões de pauta e coisas que vocês querem ver no Cochicho, também é só mandar uma mensagem para a gente através das redes. Mas acho que é isso, gente. Muito obrigada, muito bom estar aqui, muito bom estar vendo a Elo e dividir essa menção com ela, que eu acho que é muito merecido. A gente adora o Faxina e a gente nasceu meio quase que junto, né? Assim, então é ótimo. Maravilha, gente. Obrigada. Da minha parte, super agradecida. Uma das coisas que a Bia e a Sara sempre falam quando no final de cada episódio do 37, que eu escuto todos, elas falam, assinem o 37, que isso faz a gente crescer. E eu sempre falo, nossa, eu sempre esqueço de falar isso. Então, assinem o podcast que vocês gostaram, os favoritos. É super importante que as pessoas assinem seus podcasts, realmente, né? Porque isso realmente conta, né, para a gente, né, que vocês estão lá, e principalmente o Faxina, que é um podcast que a periodicidade não existe, basicamente. Então, assinar é uma forma de você saber quando o episódio vai sair, né, e vai estar lá. E Faxina está nas mídias sociais também, @FaxinaPodcast, e é isso. E obrigada. Bia, Sara, Heloísa, mais uma vez, obrigada. Elton, você quer finalizar essa mesa, meu amigo? Não é questão de finalizar a mesa. Eu não quero perder a oportunidade de expressar para a Bia, para a Sara e para a Heloísa a alegria gigantesca, não é, Karina, que a gente sente muito em tê-las aqui no primeiro painel. Eu estou muito feliz, realmente, e eu acredito que isso não é uma alegria que transborda e chega aí aos nossos estudantes, ou, na verdade, vem deles para nós, é uma coisa assim, muito recíproca, essa fala do José,
né, que além de nosso estudante, é monitor desse evento, é estagiário, enfim, ele representa toda uma equipe que reconhece bastante, né, esse trabalho de vocês e que se inspira. Convidar vocês para conhecer em breve o podcast do José, que é um podcast narrativo que ele está fazendo aí sobre o tema, né, de interesse público. Com certeza ouvir as observações de vocês vai ser bem legal. Só para falo isso aqui, porque é muito interessante vocês perceberem que inspiram os nossos estudantes. Então, os podcasts estão aí como um produto de excelência, em nome do Labiáudio, né, que eu digo, não é a minha presença, não é a presença da Karina, mas é o histórico da UNB, a trajetória da UNB nesse campo da mídia sonora, né, que eu acredito que também traz essa contribuição, soma aqui hoje, né, esse reconhecimento ao trabalho de vocês, incrível, né, em prol da ciência, da cultura, por que não dizer da arte sonora, né, também. Então, olha, incrível e gratidão em nome da UNB. Nós estamos celebrando o centenário do Paulo Freire, também com esse evento, né, na UNB, e no próximo ano vamos celebrar o centenário do Darcy Ribeiro, nosso fundador. E aí eu queria, não encerrar, mas eu queria deixar essa última mensagem minha aqui para essa noite e voltar a palavra a você, Karina, né, que o Darcy fala, né, em dos seus textos, né, que integram lá as peles do Darcy, ele disse que era, né, essa inspiração também, não é, Heloísa, para os estudos, né, antropológicos, enfim, um grande educador, agente político e, enfim, nosso primeiro reitor, né, ele falava, a vida é uma ponte interminável, né, eu espero que a gente esteja só começando as pontes com vocês, o Cochicho já é referência nas nossas aulas, né, e o trabalho do Faxina e do 37 Graus, que outras pontes venham, né, e a gente começa, né, assim, essa rede de podcasts universitários se somando a outras redes, né, o nosso trabalho é de somar, por isso que a gente convidou todas as outras redes para somar, e vocês são parte incrível dessa rede. Fica o nosso agradecimento a vocês pela inspiração e os nossos parabéns pelo trabalho, e essa menção honrosa a esses dois trabalhos é de coração mesmo, tá? Grande abraço, né? Saudações sonoras, como a gente fala aqui. Vou dizer uma brincadeirinha que a gente fala quando termina as aulas, né? A gente diz abrações, né? Abrações, que são abraços sonoros. E, em homenagem ao UNB, a gente fala o N-beijos, né? Para vocês. Um abraço. Bom, chegamos ao fim, Sara, Bia, Heloísa. Heloísa está anotado aqui, né? Eu vou fazer das palavras do Elton as minhas palavras, que esse encontro seja o primeiro de muitos. Seguimos à disposição, tá? Que outras oportunidades a gente possa criar aí juntos, juntas. E para o pessoal que nos assiste, eu quero, enfim, agradecer em nome de todos nós aqui, que ficaram aqui até o finalzinho, né, 9 e tanto da noite, e dizer que hoje é só o primeiro dia, amanhã tem mais. Então, sigam o nosso perfil no Instagram, fiquem atentos à nossa programação e amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Ó, beijo para todo mundo. Tchau.